Considerando os diferentes idiomas, as comunicações da subrede são sempre que possíveis, então, em português e espanhol. E neste webinar contaremos com a tradução simultânea entre esses dois idiomas. Eu sou Larissa Reines, sou consultora, apoio o ICLEI América do Sul. Hoje, então, estou apoiando aqui nessa introdução. Depois quem vai fazer essa mediação é Roberto Rucci, que é coordenador de biodiversidade do ICLEI da América do Sul. E antes de passar as palavras para os palestrantes, só queria compartilhar algumas recomendações para que o nosso tempo junto transcorra da melhor maneira possível. Então, durante o evento, pedimos, por favor, que deixem seus microfones no mudo. Solicitamos que apresentações pessoais sejam feitas pelo chat. Para fazer perguntas ou comentários, você também pode utilizar o chat, lembrando de colocar sempre para quem a pergunta está sendo dirigida. E você pode escolher o idioma para a tradução simultânea entre português ou espanhol. Lembrando também que o evento será gravado e será posteriormente disponibilizado no YouTube do ICLEI. Este webinar é o primeiro do ano de 2021 e ele faz parte de uma série de eventos organizados pelo ICLEI no marco da rota para a Conference of the Parties, a COP15, da Convenção sobre Diversidade Biológica. Nesse momento, as metas de Aichi de 2010 a 2020 concluíram seu ciclo e apenas 6 das 20 metas estabelecidas foram parcialmente atingidas. Então, desse modo, o novo Marco Global da Biodiversidade pós-2020 precisa de ambição semelhante ao Acordo de Paris, e aos governos locais e supranacionais são peças-chave para sua devida implementação. É fundamental, então, seguir com reconhecimento e aumentar apoios e a cooperação a esses governos. As áreas protegidas locais, as ONEC são exemplos de ações locais pela biodiversidade e devem ser reconhecidas e valorizadas pela sua contribuição ao alcance das metas. Então, só dando uma introdução, né, para todo mundo compreender assim, que esse evento é uma série de um movimento de diversos eventos aqui sendo promovidos pelo ICLEI nessa rota para a COP. Então, para o nosso webinar de hoje, a gente vai começar a nossa programação com fala de aberturas, seguidas por uma apresentação sobre a metodologia de aceleração. Depois, escutaremos a experiência do município de São Paulo, que participou do piloto, né, do ciclo piloto do programa de aceleração em 2020, e a apresentação desse programa, então, previsto para o ano de 2021. No final, teremos um momento para perguntas do público e daí reforço que vocês podem mandar as perguntas ao longo do evento via chat. Então, para dar início a esse webinar, eu tenho a honra de passar a palavra para o Rodrigo Perpétuo, nosso secretário executivo do ICLEI América do Sul, para abrir oficialmente a nossa programação do dia. Rodrigo, por favor. Obrigado, Larissa. Uma satisfação enorme estar nessa tarde com todos vocês. Quero dar as boas-vindas aos participantes de diversas partes da nossa querida América do Sul. Dizer que para o ICLEI é muito gratificante poder fazer essa atividade no marco da sub-rede temática de áreas protegidas locais, que nós pudemos ajudar a criar em função do projeto e no marco do projeto Áreas Protegidas Locais e outras medidas de conservação que a Larissa já mencionou e já apresentou. Por isso, eu quero, com muito carinho e muita satisfação, cumprimentar os parceiros desse projeto, a GIZ, que lidera o projeto, Maria Olates, diretora do projeto, e Jens Brugman, diretor para a área de florestas e conservação da GIZ aqui na nossa região, e toda a equipe que nos acompanha, liderando essa iniciativa nos 4 países onde ela tem incidência, no Brasil, no Peru, na Colômbia e no Equador. Quero saudar também os amigos e parceiros da UICN, que também é um parceiro fundamental para toda essa agenda em âmbito global e para nós especificamente nesse projeto aqui, nessa iniciativa da sub-rede temática que nos reúne aqui hoje. Quero cumprimentar também com muito carinho a minha equipe, na pessoa da gerente regional de biodiversidade e também desenvolvimento circular, Sofia Picarelli, da Larissa, que agora é a nossa consultora, está falando lá de Londres, continua nos apoiando, muito bom ter você conosco nessa caminhada, Roberto Rucci, que se juntou ao time, coordenador regional de biodiversidade, é claro, toda essa equipe que acompanha as atividades do ICLEI nessa área de ação, biodiversidade, desenvolvimento circular.
particular, claro, dialogando transversalmente com toda a agenda de desenvolvimento local sustentável. Para nós, é um momento muito especial por dois motivos. Primeiro, porque há um chamado ao aumento da ambição. Esse chamado vem de todas as partes. A Larissa mencionava a Conferência das Partes, a COP15, no marco da Convenção da Diversidade Biológica. Há também uma novidade na COP26 do clima, a conferência no marco do Acordo do Paris, que é a corrida para a resiliência. Finalmente, a adaptação entra de vez e de fato e com vigor também na agenda relacionada ao enfrentamento à crise climática. É claro que a mitigação é um componente importante, mas tratar das áreas verdes, adaptar os nossos territórios e promover um desenvolvimento local harmônico com a natureza nas nossas cidades é tarefa urgente. Não é urgente por outro motivo, senão a ameaça que os eventos extremos trazem cada vez mais para as pessoas que habitam as cidades. A gente tem observado a tragédia no Acre com muita atenção, com um senso de solidariedade, mas com um senso de uma certa incapacidade de ação na emergência, apoiando as campanhas que estão sendo feitas e atentos aos aprendizados que possam ser gerados para esse tipo de crise, que volta e meia se repete em várias partes do Brasil, da nossa região, da América do Sul, do mundo, e por isso essa agenda é fundamental, ela é importante, ela é urgência, e esse é o chamado para o aumento de ambição. Eu quero destacar os aspectos positivos que nos trazem aqui, oportunidades com esse chamado urgente para o aumento da ambição, como é o caso do desenvolvimento da metodologia de aceleração. Nós tivemos ao nosso lado os parceiros muito competentes e qualificados da SenseLab, que apresentarão em seguida essa metodologia. Nós importamos aspectos do mundo da tecnologia, que trabalham com a aceleração de empresas, de startups, de negócios, de ideias, para o mundo das unidades de conservação municipais, observando pela experiência, pela escuta aos governos locais, que muitas vezes os investimentos são tratados como um custo adicional, muitas vezes a gestão estratégica das áreas protegidas fica relegada a um segundo, um terceiro plano e sempre adiada para uma perspectiva do depois, e a aceleração vem justamente para ser aplicada nesse sentido de trazer um olhar de urgência, de importância estratégica e de melhoria das condições de gestão em vários aspectos. Vocês vão conhecer hoje um caso muito especial. Quero cumprimentar essa cidade que nos abriga, a cidade de São Paulo, abriga o nosso escritório regional do ICLEI para a América do Sul, nas pessoas da Anitta e do Lucas, dizer que para nós foi uma honra, uma satisfação ter São Paulo com a APA Capivari Monos como nosso estudo piloto, estudo de caso que vai ser apresentado e compartilhado hoje com vocês. Cheios de aprendizagens, né? Nós temos aí uma estrada de troca, de aprendizado mútuo e de aperfeiçoamento da nossa metodologia, mas felizes por estarmos já com o edital para a segunda rodada da aceleração aberto. Dessa vez, não só uma unidade de conservação, mas 5 serão selecionadas. Nós vamos ter uma possibilidade de troca mais ampla, um ciclo mais longo, mais completo, portanto, uma possibilidade de impacto ainda maior no que se refere ao aperfeiçoamento das possibilidades de gestão de unidades de conservação e áreas verdes no nível local. É com essa alegria, com essa boa energia, com esse senso de urgência, com essa possibilidade de termos a Subrede como um espaço de troca de experiências e cooperação, que eu queria deixar o meu abraço e abrir, portanto, os trabalhos dessa tarde. Muito obrigado e até logo. Bom, boa tarde, espero que agora me ouçam bem, imagino. Rodrigo fez positivo, então seguimos, desculpa pelos problemas técnicos, apenas complementando o que a Larissa já colocou. Eu sou o Roberto Rusch, me apresento pessoalmente agora, coordenador da área de biodiversidade, e vou fazer a moderação desse evento, que consiste em passar as palavras aos nossos convidados, né? O Eduardo da SenseLab fazendo a abertura, seguido da Anitta Martins e Lucas Longo da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, e em seguida a Beatriz Barros, da nossa equipe ICLEI América do Sul, e também em seguida dos complementos da Sofia Picarelli, nossa gerente da área de biodiversidade.
aos presentes, né, que estão acompanhando a nossa transmissão, eu também vou fazer a relação das perguntas que vocês tenham. Então, por favor, né, como a Larissa orientou, deixe a sua pergunta, dizendo o nome e tudo mais, e aí, dentro do tempo que nos cabe, eu vou organizando e depois, no nosso tempo aqui destinado às perguntas do público, vou fazer uma síntese, né, do que chegou e tentar reunir as principais questões para que a gente possa também fortalecer esse momento de troca. Então, passo a palavra ao Eduardo ScienceLab. Boa tarde, Eduardo. Seguimos com você. Então. Valeu, Roberto. Olá, pessoal, todo mundo. Bom dia, boa tarde. Muito obrigado pela presença. Pode me chamar de Edu. Eu estou aqui com colegas aqui do ScienceLab, que a gente é o parceiro aqui do ICLEI na oferta desse programa de aceleração. A gente vai contar um pouquinho o que é esse programa de aceleração. Estou aqui com o Yuri e com o Esteban, colegas nossos, abriram a câmera aí. E a ideia é apresentar para vocês um pouco o que é esse programa, aceleração, né? O Rodrigo já deu um tweet aqui que é um pouco de importar do mundo de negócios, a questão de inovação, e a gente quer mostrar para vocês como que a gente conseguiu formatar isso pensando no contexto que vocês vivenciam, né? Unidade de conservações, áreas protegidas. Tem bastante gente aqui espalhada pelo Brasil, tem colegas aí do Colômbia, Equador, Uruguai, Peru, que eu vi, então vai ser bem interessante a gente trocar, e reforço a informação, qualquer dúvida, coloque no chat que depois a gente responde com os mínimos detalhes, ok? Eu posso compartilhar aqui, Roberto e Beatriz, direto do meu computador? Pode compartilhar. Então, só um segundo. Vocês podem alguém me avisar se vocês estão vendo tela cheia? Estamos vendo, Edu. E eu também vou te avisar sobre o tempo, tá bom? Tranquilo. Uns 15 minutos. Então, tá bom. Bom, pessoal, então o foco, pelo menos aqui da minha fala, é contar para vocês o que é esse programa de aceleração, né? Conforme o Rodrigo falou, a gente aplicou um piloto, o pessoal aqui de São Paulo vai contar como foi a experiência de participar do piloto, e essa nova turma que a gente está iniciando, onde vão ser contempladas 5 unidades para passar por essa jornada conosco. Então, assim, primeiro, trazendo alguns detalhes do que é esse programa de aceleração, né, de unidades de conservação, de áreas protegidas. Um overview aqui, a gente tem, né, um objetivo de trazer um caráter um pouco diferente do que vocês vivenciam, né? Então, trazer muito desse mundo de empreendedorismo, de inovação, para a gestão da unidade de conservação, né? A gente está, obviamente, trazendo alguns conceitos, tentando fazer uma adaptação, mas sempre pensando na realidade que se vive, né, da unidade de conservação. Então, é meio que uma mistura de tentar olhar esses dois mundos, né, a gestão um pouco mais já consolidada, trazendo outros elementos aí que possam contribuir para o fortalecimento, não só da unidade de conservação, mas de todo o território. Então, a gente vai passar por um processo intenso aí de aprendizado, com várias ferramentas, com vários focos, daqui a pouquinho entrar um pouco mais de detalhes, tá? A gente espera contar com, dentro dessas 5 unidades de conservação, a gente também tem uma equipe multidisciplinar participando, ou seja, a gente acredita que um olhar de diferentes pessoas, diferentes organizações, diferentes pontos de vista ajudam, né, nessa jornada, que vai contemplar diversos aspectos. Então, até no formulário de inscrição, que vocês vão ver, a gente está incentivando que participe não só o gestor da unidade de conservação, mas alguém do conselho gestor, algum parceiro, né, do setor privado ou público, enfim, acho que aqui a gente está querendo reforçar a importância de não ser uma jornada isolada e solitária. E um pouco da dinâmica, também vou trazer mais alguns detalhes e alguns slides, mas é um processo que vai contemplar uma multiplicidade, né, de interações. Então, tem sim uma transferência de conhecimentos e teorias, né, que a gente está consolidando aí com diversos especialistas, mas também não temos todas as respostas, né? Então, a gente vai criar muito com vocês, então, a gente incentiva muito um espaço de troca. Então, a gente acredita que todo programa onde tem participantes, existe uma retroalimentação de conhecimento dos participantes, então, a gente vai promover essas trocas, vamos conectar vocês com especialistas e mentores também, né? Oferecer ferramentas que ajudam no planejamento, gestão, e, obviamente, sempre pensando que não é um processo que a gente quer, onde um transfere conhecimento e outro absorve. Então, o intuito é que, no fim das contas, vocês consigam aproveitar tudo isso que for construído, que for aprendido, na prática, né, dos seus contextos, das suas realidades. O Lucas vai depois compartilhar a experiência aqui da APA e até um pouco de como que é difícil, né?
selecionar os vários aprendizados e colocar em prática, mas acho que o caráter um pouco do nosso projeto é isso. Os trovões aí, mas está caindo o mundo aqui perto de casa. Entrando aqui um pouco de proposta de valor, né? Ou seja, por que participar desse programa? Né? O que vocês poderiam ganhar? Aqui a gente elencou alguma das propostas de valor, acho que não vou trazer todas, mas é um processo que faz esse olhar, né, essa reflexão de qual é o território que vocês estão inserindo e quais são as oportunidades. Né? A gente gosta de falar desafios, todo mundo tem seus desafios, mas quais são as oportunidades? Então, fazer um olhar atento, né, de qual é o status da unidade de conservação e território e para onde vocês querem chegar. E para onde vocês querem chegar, obviamente, a gente vai ajudar com planejamento, com ferramentas, né, planos concretos. Então, assim, a partir do momento que a gente estabelece um caminho futuro, o sonho que vocês querem estar com a unidade de conservação, a gente precisa de ferramentas, precisa de planos, enfim. Então, aqui esse processo aí também contempla, né, uma série de ofertas em relação a olhar, né, até qual é o impacto esperado daquela unidade de conservação, mecanismos de financiamento, né, então a gente sabe que muitas unidades de conservação, eu acredito que seja até uma realidade de fora, enfrentam, né, dificuldades com a questão de orçamento, principalmente público, então a gente também trazer uma reflexão de quais são outras fontes de renda, né, não apenas o orçamento público do Estado, do município, né, e trabalhar muito em rede, né, a gente tem reforçando que é importante, unidades de conservação, eles trabalham naturalmente com uma rede de parceiros, né, você tem o conselho gestor, você tem outras organizações que apoiam, que não estão no conselho gestor, então a gente também queria ajudar a vocês entenderem um pouco melhor como que possa ser feito um trabalho de articulação de parceiros de uma forma mais efetiva. E, por fim, aqui a gente falar que tem uma pecinha central, né, que é o gestor da unidade de conservação, que é geralmente quem está ali, né, animando a festa, e que também é importante trabalhar algumas capacidades dessa pessoa, né, porque ela é peça-chave. Então, processo de facilitação de reuniões, tomada de decisão, então isso aqui é um pouco do arcabouço que a gente está pensando que o programa vai contemplar, obviamente, no nível muito macro ainda. E aqui, no lado direito, um pouco de estabelecer o que esse programa não é, né? Então, tema e entrega, a gente ajuda vocês a criar planejamento, criar planos, municiar de ferramentas, mas a efetiva implementação é com vocês, né? Então, até a questão de articulação local, né, o envolvimento que vocês precisam ter com diversos atores, a gente também ajuda a estabelecer processos coerentes, como criar espaços de escuta, tomar decisão, mas, de fato, ir a campo e fazer toda essa articulação vai estar a serviço de vocês com o apoio nosso de boas práticas, né? E na questão da infraestrutura da unidade de conservação, então a gente não é um programa que aporta recurso financeiro, né? Então a participação de vocês é gratuita, porém ele não tem também um aporte financeiro para melhorar a infraestrutura, qualquer outro tipo de demanda que exista na unidade de conservação. Da mesma forma, quando a gente trabalhar com possíveis fontes de financiamento, essas fontes, infelizmente, a gente não consegue garantir o acesso a esse recurso, mas a gente consegue garantir que o mapeamento das fontes, estabelecimento de estratégias para que esse processo de captação seja o mais próximo da realidade. Tá? Então, acho que é importante também apresentar o que é o programa e o que não é, então, esse slide tem esse caráter. Passando aqui, eu meio que já falei por cima, né? Então a gente tem um programa que contempla diversas interações, né? Então tem uma etapa inicial muito de diagnóstico, entender, né, cada uma das unidades de conservação, como que elas entram no programa, né, quais são os gargalos, quais são os desafios, quais são as oportunidades, e a partir disso a gente trilha uma jornada onde ajuda a dar clareza, né, com ferramentas, com conceitos, com trocas, né, mais uma vez eu vou reforçar isso, vai ser um espaço de muita troca entre os diversos participantes, CCLab, ICLEI, as unidades de conservação, mentores, especialistas, então a gente vai criar aqui um organismo social bem interessante aqui de muita troca, né? E até um espaço para vocês um pouco mais reservado, né? Que vai ter um mentor que vai estar acompanhando a jornada, que possa até orientar, né, se aquilo que foi planejado no início ele está sendo concretizado, quais são os possíveis correções de rotas que precisam ser feitas. Tá? Então, aqui também, ainda no nível bem macro, bem helicóptero, o que esse programa faz em grandes atividades. Em relação a como que a gente está pensando em oferecer esse programa, né, no formato, esse programa de aceleração ele é composto de 3 grandes fases, tá, pessoal? Então, a primeira chamada de seleção, que é onde está agora, a gente lançou a chamada, então a gente está nesse processo de atrair interessados.
entender a realidade de cada um e selecionar, né? Como o Rodrigo falou anteriormente, a gente vai selecionar 5 unidades de conservação para passar por esse processo. Aqui, então, a gente está sendo contemplado por mais ou menos 2 meses, e depois a gente mergulha, de fato, no coração desse programa, que é o que a gente chama de aceleração. Então, começando, aí esquentando motores, grupos se conhecendo o programa, né? Então, uma fase de introdução, e depois a gente mergulha no conteúdo técnico, que é o que a gente está levando em termos de aceleração para a unidade de conservação. A gente encerra essa parte meio que planejando, né, como que se dá uma continuidade de vocês, aí mais uma jornada um pouco mais solo, que na verdade não é tão solo nessa pós-aceleração, onde o SenseLab e o WePlay vão estar apoiando vocês, mas aí num processo muito menos constante, né, então a gente vai estar fazendo um checkpoint, aí talvez mensal, a cada 2 semanas, apenas para ver o quanto que foi, o que foi criado, aqui planejado, está sendo de fato aplicado. Então, como que está essa jornada aí pós-aceleração? Tá? Então, acho que em linhas gerais é isso, a gente depois compartilha esse material com vocês. E aqui trazendo um pouco em cronograma, né, a distribuição das fases que nem eu comentei anteriormente. Então, a gente está aqui, né, nessa fase final de fevereiro, com o processo de seleção aberto. Ele deve ir, se não me engano, até o dia 8 de março, as inscrições. Então, a gente incentiva todo mundo que tiver interesse nesse programa a se inscrever. A gente culmina essa primeira fase com, de fato, a seleção, né? Então, no dia 17/3, a gente faz um anúncio dos 5 contemplados, e nesse processo a gente vai mergulhar um pouco mais em aprofundar, né, alguns temas importantes da gestão da unidade de conservação, para que, de fato, a gente comece ali, início de abril, pode ser que a gente comece finalzinho de março, tá, pessoal? Isso aqui ainda está aberto, vai depender um pouco desse fluxo anterior, e vão ser 6 meses, de fato, da aceleração, né, com bastante interação, com bastante conhecimento. Então, a gente até pede para vocês um comprometimento de participar das várias atividades, para conseguir aproveitar ao máximo essa jornada, né? Então, tem mentorias, tem webinários, mais uma vez, tem checkpoints com o grupo, e após a aceleração, nos últimos 3 meses aqui do ano, de outubro a dezembro, a gente está mais no acompanhamento, né, um olhar um pouco mais distante, mas ainda assim apoiando. E um detalhe aqui, pessoal, a gente acha que é importante, qualquer programa que tem que gerar algum impacto, a gente monitorar. Então, a gente definir alguns indicadores com o ICLEI, indicadores do programa, indicadores de avanço dos participantes, indicadores de qual é o benefício, o impacto positivo que está sendo gerado no entorno, né, no meio ambiente, na sociedade. Então, a gente também vai trabalhar com um conjunto de indicadores, alguns deles validados com vocês, co-criados com vocês. Aí eu entro aqui no que eu chamei, talvez, do coração, né? Então, assim, aceleração é um processo rápido, é um processo muito próximo com os participantes, mas qual que é o conteúdo que a gente vai trabalhar? Então, a gente não vai querer inventar a roda, estamos falando de focar na gestão da unidade de conservação, que é a realidade que vocês vivem. Então, acho que esse é um pressuposto importante do programa. Mas, a partir da gestão, a gente identificou 6, que a gente chama de eixos de desenvolvimento, que são elementos centrais, talvez fundações para tornar a gestão de uma unidade de conservação mais efetiva, mais dinâmica, né? São 6 eixos, não tem necessariamente uma ordem, não é um processo linear, mas é interessante começar com o planejamento, né? Então, esse primeiro eixo a gente chama de planejamento estratégico de implementação, que é aquilo que eu falei um pouco há pouco, né? Então, entender qual é a realidade da unidade de conservação, quais são as ambições, objetivos, metas, e traçar o caminho desejado na jornada de aceleração. Depois a gente parte para entender qual que é a governança, né? Então, o conselho gestor, como que está estruturado o conselho gestor, quais são as oportunidades, né? Talvez até num arranjo mais amplo do que o conselho gestor, que é uma coisa formal. E aí, o terceiro eixo que a gente vai abordar, desculpa estar sendo meio rápido, pessoal, mas só para também não estourar o tempo, a gente tem um eixo chamado de parcerias estratégicas e rede de colaboração. Qual é a diferença desse eixo para o anterior? Aqui a gente está falando que tem um limite um pouco mais fixo do conselho gestor, né? E aqui a gente abre esses muros, então parcerias em geral. Você pode ter ONGs, você pode ter setor privado, você pode ter a comunidade, que não necessariamente está envolvida nesse fórum aqui do conselho gestor. Tá? Então, tudo isso trabalhando, entendendo e vendo quais as possibilidades de tornar cada vez melhor cada um desses eixos. Tem um quarto eixo que a gente chamou de desenvolvimento do potencial econômico do território, que significa isso: explorar quais são as atividades econômicas permitidas dentro do âmbito legal, para que possam estar a serviço da unidade de conservação, né? Então, pode ser turismo, agroturismo, pode ser agricultura, enfim. Eu acho que a gente entender para cada unidade de conservação o que é permitido, né, dentro da sua tipologia, e explorar o desenvolvimento, a nascência
dessa atividade econômica, se não alavancar ainda mais, né? Um quinto... 2 minutos, Eduardo. Tá. Aqui a gente está chamando de fontes de recursos financeiros para a gestão da UC, pode causar uma certa confusão em relação ao desenvolvimento potencial. Aqui a gente está falando de atividades econômicas, né? Não necessariamente sobre a gestão e liderança da unidade de conservação. Pelo contrário, muitas atividades econômicas acontecem no território, mas não são lideradas pela gestão da unidade. E aqui a gente está falando do recurso financeiro que alimenta com que a gestão da unidade de conservação faça tudo isso rodar. Então, é orçamento público, são investimentos internacionais, são ICMS ecológico, enfim, aqui as diversas fontes, tá? Por fim, a gente vai trabalhar um eixo chamado de comunicação e engajamento, que tem um caso de entender, tá, se a gente está querendo melhorar a nossa gestão, a nossa visibilidade, como que a gente dá, né, vazão para isso? Então, estratégias de sensibilizar diversos públicos quanto à importância de unidade de conservação, de mostrar o serviço que é muito bem feito já pelas unidades, então, promover ainda mais uma consciência do público quanto à preservação e conservação, né, dessas áreas. E aqui é o último slide, tem bastante informação, mas só para dar um overview para vocês que como que a gente está pensando em materializar esse processo. Eu falei lá atrás que vai ter muita mão na massa, né? Então, teoria tem mão na massa, então vocês vão trabalhar com a construção, obviamente a gente vai apoiar vocês na construção de muitas entregas, né? Então, com ferramentas simples, basicamente do Microsoft Word, Excel, PowerPoint, mas criando quadros, criando planos de ação, criando mapeamentos de atores, enfim, cada um desses eixos a gente vai trabalhar com entregas específicas e eles são importantes, essas entregas, porque, eu reforço, essa jornada de aceleração ela é curta e o trabalho do unidade de conservação ele é muito maior. Ele já tem um histórico de anos e tem, se Deus quiser, um histórico de outras décadas. Então, é importante vocês materializarem alguns instrumentos que sirvam de norte para a jornada futura. Tá? Então, acho que estourei aí 1 ou 2 minutos, Roberto, mas acho que a linha mestre que a gente quis passar foi contemplado e, com certeza, a gente está aberto aqui para tirar várias dúvidas. Obrigado, Eduardo. Em meio aos trovões aí da sua transmissão, eu passo agora a palavra à Anita Martins e ao Lucas Longo, da Divisão de Gestão de Unidades de Conservação, da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente no município de São Paulo. Anita, Lucas, bem-vindos, a palavra de vocês. Os 15 minutos também. Obrigado. Anita, bom, vocês estão visualizando aqui a tela, pessoal? Ai, desculpa, eu estava falando com o microfone desligado. Já posicionei aqui a tela. Tá perfeito. Eu só reduzi aqui para se comunicar com vocês. Boa tarde, pessoal. Então, passo aqui a palavra para a Anita e vou colocar aqui em tela cheia. Boa tarde a todos. Começo agradecendo ao Rodrigo, a Sofia e a Beatriz do ICLEI, né, nossos colegas que nos proporcionaram, inclusive, a possibilidade de trabalhar nessa jornada de aceleração na APA Capivari Monos, que foi uma atividade completamente inovadora, né, do que já tínhamos vivenciado com os instrumentos mais básicos, né, de gestão de UCs, colaboração de plano de manejo, enfim, então foi uma nova visão e uma nova possibilidade de trabalho que iniciamos aí conjuntamente e encerramos no final do ano passado. Essa primeira tela, e cumprimentar o Roberto, né, colega da Reserva da Biosfera do Cinturão Verde, né, conselho que eu presido. Muito bom te ver, Roberto. Um beijo para você. Essa primeira imagem da nossa apresentação é justamente uma imagem da APA Capivari Monos e do Rio Capivari. Essa é a conhecida Cachoeira do Capivari. E a gente já inicia a nossa apresentação desvinculando a imagem que a gente tem de São Paulo como uma cidade cinza, né? Então, a gente tem uma série de áreas naturais que a gente vai apresentar para vocês, e a APA Capivari Monos é uma delas.
Esse rio Capivari é um dos últimos rios com qualidade da água boa no município de São Paulo, que junto com o rio Monos, que dão nome à APA, formam uma bacia hidrográfica de vertente marítima, né? Então, eles nascem no município e correm para o litoral. Pode passar, por favor? Eu trago um pouquinho aqui da estrutura rapidamente da secretaria para que a gente entenda. Então, nós temos 7 coordenações, né, que incluem finanças, licenciamento, a Universidade de Meio Ambiente, a fiscalização, a gestão de colegiados, o planejamento e, finalmente, a coordenação de gestão de parques e biodiversidade, que hoje se chama CGPAV, mas a maior parte das pessoas que conhecem a prefeitura conhece ainda como DEPAV. Nessa coordenação, nós temos a gestão das unidades de conservação, além da gestão de todos os outros parques municipais, tá? E aí a gente pode passar, por favor, nós temos um próximo slide, né, com o mapa do município, que traz o mapeamento do PMMA, do Plano Municipal de Mata Atlântica, no qual a gente observa que, surpreendentemente, o município de São Paulo ainda tem 1/3 do seu território, né, 30% aproximadamente da sua área coberta por vegetação nativa da Mata Atlântica. Nós temos 100 parques municipais entre urbanos e lineares e 6 parques naturais municipais, conforme SNUC, né, que são unidades de conservação, além de 2 áreas de proteção ambiental municipais, um refúgio de vida silvestre também municipal, uma reserva particular do patrimônio natural reconhecida pelo município e uma reconhecida pelo IBAMA, ainda foi a primeira, no território da APA Capivari Mons. Somado a isso, nós temos ainda APAs estaduais, né, como é a Várzea do Rio Tietê, a APA Parque Fazenda do Carmo e outra pequenininha na Zona Leste também, que se chama Iguatemi. Além disso, nós temos áreas de parques estaduais, então, na porção norte da cidade, a gente observa bem nesse mapa, né, essa parte bem verde, que é o Parque Estadual da Cantareira. Temos também o Parque Estadual do Jaraguá e um outro parque natural e o Refúgio de Vida Silvestre, a Anhanguera, que são sobrepostos o parque e o Refúgio de Vida Silvestre, tá? E na porção sul, nós temos uma parte do Parque Estadual da Serra do Mar, do Núcleo Curucutu. Então, todas essas unidades e essas áreas verdes, sejam urbanas ou não, compõem o município, é isso que a gente traz nesse mapa e trouxe no Plano Municipal da Mata Atlântica. Pode passar, por gentileza? E aí, a gente traz um slide bem importante, que é pensar, né, porque nós escolhemos 2 focos no nosso trabalho, que o Lucas vai detalhar mais para vocês, que é o turismo e a agricultura, que são 2 atividades que entendemos no contexto dessa área de proteção ambiental, que é a Capivari Monos, como atividades que deviam ser fomentadas e cujo território, né, a partir de suas características, ofereciam muita possibilidade, muita alternativa, né, de desenvolvimento. Sempre compatibilizando a conservação da biodiversidade, né? Então, o turismo nas UCs, ela promove essa possibilidade de valorização da biodiversidade e da natureza, né? O uso público como uma ferramenta para que as comunidades locais se apropriem e criem um pertencimento a essas áreas, né? E que a gente, de alguma forma, promova a conexão do turista, né, da pessoa que visita aquela unidade com as comunidades que vivem ou no território, no nosso caso da APA, né, então a gente tem uma unidade em que a gente tem usos diversos no território, áreas públicas, áreas particulares, enfim, um mosaico, e que sejam respeitadas fundamentalmente, né, no caso das APAs, as suas características culturais, né. Essas características culturais, vocês vão ver, no caso da APA Capivari Monos, são extremamente relevantes, porque além de alguns bens tombados pelo patrimônio histórico, nós temos inclusive comunidades indígenas, que são os guaranis, com aproximadamente hoje 10 aldeias no território do município de São Paulo, né? Atividades como o turismo são alternativa para a geração de renda local, né, envolvendo as comunidades numa série de atividades, potencializando essas atividades relacionadas ao turismo no setor de alimentação, hospedagem, monitoria ambiental. E a partir dessa atividade é possível a gente pensar na transformação, né? Como a gente observou no mapa, essas unidades estão no município de São Paulo concentradas nas regiões periféricas, cujos índices, né, de desenvolvimento humano são os mais preocupantes, os mais baixos do município. Então, é a gente tentar potencializar esses atrativos e as UCs como essa alternativa de desenvolvimento local, tá? Pode passar, por favor?
E aqui a gente associando, né, que é quase, para nós, assim, nesse contexto, né, da APA Capivara e Monos, é muito, é quase impossível dissociar o turismo da agricultura, né? Muitas vezes as propriedades, elas congregam as duas, ou têm possibilidades para o desenvolvimento das duas atividades, né, tanto do turismo quanto da agricultura. E aí, trazendo para instrumentos de gestão do território, urbanísticos do território do município de São Paulo, nós temos, a partir do nosso plano diretor de 2014, a manutenção da zona rural do município, né? Então, a zona rural do município coincide, a gente não trouxe esse mapa aqui para tentar fazer uma apresentação enxuta, mas coincide tanto com o território das UCs de proteção integral, mas quanto com essas porções onde que se concentram as maiores áreas de remanescente de vegetação nativa. E aí é importante a gente incentivar e instrumentalizar o desenvolvimento dessas atividades que a gente chama sustentáveis, né? Então, por isso, esse destaque para a agricultura e para o turismo. E outra questão que também está ligada à legislação do município é que foi criado em 2011 o Polo de Ecoturismo de 2014, o Polo de Ecoturismo da Zona Sul, né? Então, ele engloba o território tanto da APA Capivara e Monos, como uma outra APA municipal, que é a Bororé Colônia, né? E ele, além de um plano de levantamento de ações, tem todo um engajamento, uma perspectiva em consonância com o Platum, que é o Plano Municipal de Turismo do município de São Paulo. A criação da APA Capivara e Monos aconteceu ainda em 2001, e posteriormente essa outra APA contígua, que eu acabei de mencionar, que é a Bororé Colônia, aconteceu em 2006, e ela se deu a partir de uma mobilização do poder público, mas muito fortemente da sociedade civil local, né, que valorizava aquele espaço e observava a necessidade de criar mecanismos para a conservação de todo aquele patrimônio ambiental e cultural. E aí é importante a gente pensar que essa identidade que as pessoas geraram se transforma em potenciais para que a gente possa, a partir disso, né, principalmente no território nas UCs e na gestão participativa, promover a conservação ambiental, e como ferramentas para isso a gente tem o turismo e a agricultura sustentável. Pode passar. Aqui nós temos um histórico bem breve da APA, uma imagem de satélite, então a gente observa que é uma área bastante recoberta por vegetação nativa e com a incidência de bastante áreas também agrícolas, né, no mapa, embora tenhamos também áreas de ocupação urbana, como a gente observa na porção mais norte da APA, né. A APA do Capivara e Monos foi a primeira unidade de conservação municipal, né? Foram anos, né? Então a gente teve um período aí de engajamento, de mobilização que durou de 96 a 2001, e em 2002 a gente teve de fato o conselho gestor dessa unidade instituído, né? Ela corresponde a aproximadamente 1/6 do território do município, são 25.100 hectares, então uma área bem ampla. Ela possui um plano de manejo desde o ano de 2011, construído participativamente, né, com o conselho gestor. Então, são 19 anos de gestão participativa ininterruptos, foram 197 reuniões ordinárias, e neste território coexistem várias outras áreas protegidas. Então, a gente, tanto a APA contígua, a Bororé, gerida pela própria Secretaria do Verde, a terra indígena Tenandeporã, o Parque Estadual da Serra do Mar, o seu núcleo Crucutu, e uma RPPN em seu território. Então, a gente tem aí quase um mosaico, né, não constituído formalmente, mas um mosaico de áreas protegidas, e, de fato, hoje, depois desses 19 anos de gestão, a gente pode dizer que essa gestão ocorre, sim, de forma participativa. Agora eu passo a palavra ao colega Lucas, que é biólogo e gestor da Unidade de Conservação da APA Capivara e Monos. Obrigada. Obrigado, Anita. Boa tarde, pessoal. Agradecer mais uma vez, destacar esse agradecimento inicial que a Anita trouxe e que foi que destaca também uma importante oportunidade que nos foi dada num momento de crise sanitária mundialmente, né, em que a gente ainda estava se adaptando a esse diálogo e a manutenção, especificamente da participação social via remota, pela internet, né? Porque a gente precisava dar continuidade a esse diálogo com esses diferentes segmentos sociais que compõem
esse grande e importante território para a cidade de São Paulo, né? Então, eu me lembrei aqui um pouco da fala do Rodrigo Perpétuo, no início, que o programa de aceleração, né, ele traz uma linguagem do mundo, né, da aceleração, o mundo do empreendedorismo, dos negócios, e que a gente não bebia dessa água, né, que a gente não estava acostumado. Então, foi super importante, porque a linguagem da aceleração, né, através de empreendimentos e iniciativas, traz de verdade um olhar de urgência, e esse olhar de urgência, que também temos, né, ele é estabelecido numa perspectiva voltada para metas e objetivos a cumprir com mais clareza, né, e identificação dos principais passos que a gente tem que seguir para que a gente consiga concretizar as nossas iniciativas ou aquilo que a gente está empreendendo. Então, agradecer aí o convite de toda a trupe do ICLEI, toda a equipe do ICLEI, e aos parceiros e amigos da SensiLab, o Edu e o Yurik, que nos acompanharam durante essa fase. Bom, vamos lá. A Anita se referiu, né, da gestão participativa, né? A APA Capivari Monos, esse ano, faz 20 anos de criação, né? É uma APA que tanto fez e tanto faz para o desenvolvimento, para o diálogo, né? Primeiro, para ancorar ideias, segundo, para desenvolver discussões e temas, né? Juntamente com a participação da sociedade civil, e o terceiro, de desenvolvimento de políticas públicas importantes, né? Uma delas foi a própria manutenção da zona rural, o polo de ecoturismo, o estabelecimento das casas de agricultura agroecológica, né? O incentivo a cooperativas e entidades, né, voltadas exclusivamente para práticas agrícolas em consonância com a conservação da natureza. E esse ambiente de discussão, ele sempre foi articulado e fortalecido pelos conselhos gestores, né? O inicial, criado pela APA Capivari, já no seu segundo ano, né, de criação. A APA é criada em 2001, em 2002 a gente já tem a fundação do Conselho Gestor, com uma estrutura formada por poder público e sociedade civil, especificamente dos segmentos que eu comentava lá no início da minha apresentação. Então, esses ambientes de articulação e de fortalecimento, é claro que não são só os conselhos de unidades de conservação, mas também de outros fóruns e conselhos e coletivos, em que as ideias discutidas nas esferas desses conselhos de unidades de conservação ajudaram a promover novas discussões nesses outros colegiados e esferas de ambientes democráticos. Então, esse fortalecimento sempre foi uma estratégia prioritária para que a gente pudesse fazer qualquer coisa junto no território, em conjunto com a sociedade civil, com o poder público intermediando. Então, nesses conselhos, a gente tinha uma contribuição direta ou indireta, tanto dos conselheiros como ouvintes e convidados, de atores sociais engajados pela conservação e que também sempre trouxeram ideias para que a gente pudesse empreender, né? Então, esse lado do empreendimento, do empreender uma ideia, uma iniciativa, ele sempre aconteceu, né? Mas era importante ainda a gente sistematizar com uma clareza maior e que veio, a meu ver, no programa piloto, junto com o ICLEI e o SensiLab, de organização dessas ideias para que, através da teoria de mudança, que é uma teoria que a gente tinha ouvido falar, mas ainda não conhecia, e por meio de um conceito, né, em que a gente tem o impacto que aquela iniciativa vai empreender e vai causar através de um objetivo definido. A gente tem quais são os passos para alcançar aquela meta. E dentro dessa organização, a gente consegue poupar melhor a energia, né,
empreender de uma maneira ainda mais coletiva essas ideias, essas iniciativas, para que a gente dê voz à participação social, continue fortalecendo essa participação social a partir dos anseios de criação das unidades de conservação, do plano de manejo da APA Capivarimonus, né, e que agora, vou falar um pouquinho mais para frente, passa por um outro ambiente importante de discussão. Lembrando que desde 2017, a gente tem a nossa agenda inteirinha ligada e comprometida ao cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? A Agenda 2030. Então, todas as ações que fazemos, elas são associadas aos ODS e sempre discutidas, né? O que a gente quer fazer agora é criar um grupo de trabalho, uma câmara técnica específica para sistematizar e trazer métricas para que a gente consiga ver com mais clareza o cumprimento desses ODS nas ações realizadas pelo Conselho Gestor e pela sua ação conjunta com outros espaços. Então, só para vocês entenderem, basicamente, os conselhos gestores da Zona Sul hoje são 2, né, de unidades de conservação municipais, o da APA Capivarimonus e o da Bororé Colônia. Então, ele tem uma estrutura formada por uma plenária, onde estão os conselheiros, a secretaria executiva, onde se encontra o gestor, né, o secretário executivo ou secretária executiva, gestores e técnicos, e a presidência, onde nós temos o gestor da unidade de conservação. Tudo isso é ancorado num regimento interno e no plano de manejo da unidade de conservação. Esse plano de manejo que a Anita se referiu, consagrado em 2011 e que agora segue para revisão durante o ano de 2021. Lá dentro a gente vai ter câmeras... Para te avisar a questão do tempo, mais 3 minutos, por favor. Ah, perfeito. Eu vou acelerar aqui, já que a gente passou por um bom teste com o ICLEI e com a SenseLab. Aí a gente tem na estrutura as câmaras técnicas e grupos de trabalho. Então, o grupo de trabalho é aquele ambiente temporal onde a gente discute um trabalho, ele tem um começo, um meio e um fim. Enquanto que as câmaras técnicas têm um trabalho ininterrupto, ilimitado, porque as questões que envolvem o planejamento ambiental, o monitoramento ambiental, a infraestrutura, o saneamento, a educação ambiental, o turismo, a agricultura e o desenvolvimento sustentável, são discussões que sempre teremos, né, e sempre exigirão nossa atenção e nosso comprometimento, né? Ainda mais quando a gente tem como pano de fundo e como arcabouço legal, né, o plano de manejo e a legislação, tanto municipal quanto federal, né? Para a gente não é uma exigência e nem um trabalho ter que fazer isso, né? A gente gosta muito de fazer isso, porque enxergamos e acreditamos demais na conservação, né? E aí, durante as discussões do programa piloto, que eu vou falar um pouquinho aqui mais para frente, a gente já estava reestruturando as câmaras técnicas na medida em que era necessário estabelecer diretrizes e objetivos específicos para o cumprimento das ações previstas tanto no plano de manejo, quanto nos planos municipais, na legislação específica, seja ela municipal, estadual ou federal. Essa organização contribui muito para o entendimento e quando a gente recebe uma nova ideia ou algo que está sendo empreendido, para encaixá-lo com justificativas, tanto legais como justificativas também ancoradas na realidade que a sociedade civil e a participação social nos trazem nos conselhos gestores. Então, foi uma jornada, e é legal de saber que a gente, com esse novo edital, as unidades de conservação vão ter um pouco mais de tempo. A gente não teve tanto tempo, tivemos que trabalhar assim, de uma maneira assim, direta, quase que diária, durante 7 semanas, né? Então, foi um processo que primeiro tratou de um diagnóstico, depois um entendimento da cocriação, de construção coletiva, e depois de materializar todas essas trocas
num tempo muito exíguo, né? Então, de outubro de 2020, quando a gente encerrou essa jornada junto com o pessoal do ICLEI e da ScienceLab, principalmente, a quem eu agradeço, né? Estou dando os créditos aqui de alguns gráficos e imagens da equipe da ScienceLab, que sempre tiveram aqui com a gente e nos colaboraram. Então, a partir de outubro, a gente estabeleceu as diretrizes para todas as câmaras técnicas, né? Estabelecendo, inclusive, planos de trabalho, a necessidade de planos de trabalho. E seguimos em janeiro e agora em fevereiro, trazendo essas discussões mais internas, mais participativas nas câmaras técnicas, a fim de que a gente possa instruir o Conselho Gestor nas suas manifestações e no seu entendimento de ação do território. Então, Lucas, esse processo, estou encerrando aqui. Tá ok. Pois não. Obrigado você. Esse processo de diagnóstico, cocriação e fechamento, e depois segmento, né, e agora, o que fazemos com isso? Gerou, através da teoria de mudança, o estabelecimento de 2 planos de trabalho, né, um plano de trabalho para o turismo e um plano de trabalho para a agricultura, onde a gente sai de um problema, ou seja, a falta de espaços de diálogo específicos para discutir o turismo, onde a gente tem a identificação dos atores locais e as iniciativas que podem ser utilizadas para que a gente alcance esse objetivo, as intervenções previstas, que são promover o estabelecimento de um fórum de discussão mais ativo e ancorado e respeitando, inclusive, essas diferenças que temos na APA Capivari, mas também na APA Bororé, que é nossa parceira aqui. Para, sim, a gente definir um produto, né? O fortalecimento das câmaras técnicas, do Conselho Gestor, um fórum de discussão e os prazos. Isso vai resultar em quê? Em uma articulação maior e um exercício dessas políticas públicas que já existem para que a gente tenha um vetor de desenvolvimento econômico do território. Não há conservação da natureza sem economia local fortalecida, sem vetores de desenvolvimento econômicos locais fortalecidos. Assim a gente entende. A teoria de mudança de agricultura, ela passou por essa mesma necessidade, a falta de espaços de discussão, né? Então, inicialmente, do turismo, a gente tinha um que regrediu, o de agricultura, não os do conselho, mas de outras esferas, né? O de agricultura também. A ideia é que ambas são indissociáveis, tanto a agricultura e o turismo, para que a gente possa alcançar, né? Então, no caso da agricultura, é um fortalecimento e uma integração dos propósitos da agricultura sustentável e a contribuição na articulação, na disseminação de informações e o fortalecimento do diálogo. As APAs são instrumentos de articulação fundamentais, especificamente numa cidade como São Paulo, onde a cidade cresce e a gente precisa dar luz e diálogo e foco para as questões que também são prioritárias e importantes, como a manutenção dos serviços ecossistêmicos, como a economia local, como o cumprimento e o fortalecimento dessas políticas públicas. Então, isso gerou em dois planos de ação. Esses planos, nesse momento, a gente está cumprindo esses planos através da reestruturação das câmaras técnicas, tanto de turismo quanto de agricultura. Tem a APA Capivari, a Anitta já se referiu no início, tem uma série, um histórico de projetos e parcerias, tanto antigas, quanto novas, quanto as futuras, né? Tem um alto potencial para o desenvolvimento do turismo rural, pedagógico, científico, e principalmente a geração de projetos em que a comunidade local não enxergue a iniciativa como um fim, e sim como um meio. É também para aquecer a economia local, garantir o seu recurso, mas principalmente é que ela entenda que há diferentes olhares, que ela pode e deve se apropriar daquilo, e ela faz parte dessa construção de desenvolvimento e de uso sustentável que as APAs, as áreas de proteção ambiental, trazem
através da sua fundação. Eu acho que é isso. Eu falei um pouco rápido, peço perdão aqui por ter comido o tempo. Agradeço mais uma vez aí a equipe do ICLEI pela oportunidade, já no programa piloto, pela oportunidade da gente estar aqui, os parceiros do SenseLab, e eu espero que a gente possa se reencontrar num ambiente e num meio mais tranquilo, mais saudável e com segurança e com toda essa diversidade como nosso pano de fundo. Agradeço mais uma vez. Obrigado, Lucas. Agradeço também a sua tentativa de ficar no nosso tempo, né? Nesses minutos que a gente tem que ser um pouco conciso, mas obrigado pela sua fala. Obrigado pela fala da Anita, também um prazer revê-la. E passamos a palavra agora a Beatriz Barros, da equipe de biodiversidade do ICLEI. Beatriz, a palavra é sua agora, também dos 15 minutos, por favor. Bom, gente, tudo bem? Eu vou falar bem mais rápido, na verdade, eu vou ser bem sucinta. Boa tarde, né, a todos e todas. Como vocês já devem ter visto, a gente está com a chamada aberta para o Programa de Aceleração de 2021, e como já foi falado várias vezes aqui, a gente vai focar em unidades de conservação do Brasil essa vez, a gente não vai abrir para outros países. Vão ser 5 unidades de conservação selecionadas. As inscrições, elas abriram no dia 22, segunda-feira, e elas ficam abertas até o dia 8 de março. Vou explicar um pouquinho como é que vai ser o formato desse programa. O programa ele vai ser totalmente virtual, embora a gente ainda esteja avaliando, quem sabe, a possibilidade de fazer um encontro final. Ele é um programa que vai ser totalmente virtual em função do contexto que a gente está vivendo, né? Vai ter uma duração total de 9 meses, então ele vai ser bem mais longo que o programa do ano passado. Sendo desses 9 meses, 6 vão ser a aceleração propriamente dita e 3 vão ser a pós-aceleração, que é o acompanhamento dos desdobramentos do programa. A previsão é de iniciar no final de março e terminar em dezembro desse ano. Cada unidade de conservação, então, deve indicar 2 pessoas para participar ativamente do programa ao longo de toda a jornada. Embora, claro, que outros membros podem e devem ser envolvidos mais pontualmente ao longo do processo, participar de reuniões, tudo isso vai ser avaliado conforme a jornada for andando. A dedicação ela é bastante alta, são 6 horas por semana, aproximadamente, sendo 3 horas de webinars ou troca de experiências, mentoria, e outras 3 horas de tarefas e articulações no próprio território da unidade de conservação. Como a gente está querendo fazer esse programa para unidades de conservação que já tenham uma certa maturidade na gestão, a gente colocou alguns critérios, né, que são uma UC municipal brasileira que já esteja cadastrada no SENUC, no Cadastro Nacional, pertence a alguma dessas categorias: Parque Natural, Monumento Natural, Área de Proteção Ambiental, Área de Relevante Interesse Ecológico ou Floresta Municipal, e que já tenha um plano de manejo e o seu conselho gestor formalizado por regimento. Além desses critérios essenciais, tem critérios diferenciais, então, que vão contar pontos na hora de selecionar essas UCs. A apresentação de uma carta de anuência do município, assinada preferencialmente pelo prefeito. Lembrando que essa carta, então, ela vai ser um requisito no começo do programa, sim, ela é obrigatória quando começar o programa, e ela já vai ser um diferencial importante já no processo de seleção. Também contamos que a UC tem experiência em monitoramento e avaliação de gestão, em uso de ferramentas de monitoramento e avaliação da gestão, que o conselho gestor, mais do que regulamentado, ele esteja ativo, ou seja, tenha grupos de trabalho, tenha planos de ação que estejam em execução e que possuam uma periodicidade de reuniões, que o plano de manejo ele seja atualizado dos últimos 5 anos, preferencialmente, e que a equipe que participe seja multidisciplinar, diversa e inclusiva, em termos de gênero e tudo mais. Os termos e condição para participação, assim, depois de selecionado qual é a dedicação esperada e qual é os termos para participação, então, essas 2 pessoas devem ter uma assiduidade mínima de 85% dos encontros, que manter o comprometimento e a proatividade e incentivar esse ambiente de troca, então, ouvindo as experiências de todos os participantes, fomentando essa troca de experiências, e que seja
se comprometam a transmitir esse conhecimento, ou seja, enquanto representantes da UC, que se comprometam a levar isso para o seu território, para transmitir os conhecimentos adquiridos tanto para o conselho gestor, quanto para a sociedade civil que participe da gestão da UC. E também, claro, quando seja permitido, trazer essas outras pessoas para participar em atividades pontuais que sejam recomendadas. Tem o requisito tecnológico também, que é possuir os recursos tecnológicos mínimos, que seria um dispositivo com acesso à internet para poder acompanhar os encontros. E a gente fomenta que também, até o início do programa, o município esteja participando da subrede de áreas protegidas locais, que é a subrede que o ICLEI tem para conectar os governos locais interessados na temática de áreas protegidas. Ela é uma rede gratuita, que depois a gente explica um pouquinho melhor como se cadastrar. E o outro requisito, então, é que até o fim da aceleração, ou seja, lá no final do ano, os municípios devem ter criado o seu perfil na plataforma Cities with Nature, que é uma plataforma global de compartilhamento de experiências relacionadas com sustentabilidade. Como eu já falei, então, as inscrições elas estão abertas até o dia 8 de março, o regulamento está nesse link e as inscrições são realizadas por um formulário, então o preenchimento do formulário já coloca as unidades de conservação como participantes do processo de seleção. A gente vai tirar dúvidas por esse e-mail que está aqui, biodiversidade@iclei.org, e é isso, esperamos todos e todas participando do processo de seleção. Obrigado, Bia, Beatriz. Antes de passarmos a palavra para a Sofia Picarelli, gerente da área de biodiversidade do ICLEI, eu gostaria só de fazer uma síntese das perguntas que chegaram e talvez a gente possa ter alguns minutos, né, a mais, em torno de 10 minutos, para ficarmos dentro do nosso tempo máximo aqui, aos nossos participantes e a gente conseguir debater algumas ideias que chegaram, né? Só uma pergunta antes, né, mais objetiva, né? Maria Carmen Bastos pergunta se unidades de conservação, né, em fase de cadastro, em fase de envio de dados, contariam, né, nesse processo que foi aberto, né? Justamente a informação que a gente tem é que isso tem que estar concluído, né? Justamente esse cadastro com a documentação completa, né, desses termos. Qualquer outra pergunta, né, que vocês tiverem, eu vou deixar aqui com vocês em seguida o e-mail, né, nosso aqui do ICLEI, para perguntas que sigam, né, nesse contato, e passar um pouco também algumas reflexões para o Eduardo, né, a Cinslab, também para a Prefeitura de São Paulo. Eu acho que talvez, Eduardo, pudesse comentar um pouco sobre as potencialidades desse programa visando a melhoria dos governos locais, né, visando essa melhoria de gestão, né, e talvez pelo lado da Prefeitura de São Paulo, né, quais foram os aprendizados nesse envolvimento com relações muito complexas do território, né, a própria caracterização que a Anitta fez da região, acho que aponta uma série de complexidades, né, de processos que coexistem, né, em escalas urbanas locais, regionais, enfim, que vocês, por parte da Prefeitura, complementassem um pouco em relação aos aprendizados nessa experiência, tendo em vista a complexidade do território. Eduardo, primeiramente, podia passar para você a palavra. Beleza, Roberto. Bom, acho que primeiro vale a pena a gente deixar bem claro que nós não somos especialistas, acho que nem ICLEI, Lab, em gestão de unidade de conservação. Então, o que a gente está falando do programa que é aportar para os participantes é uma outra forma de fazer essa gestão. Então, assim, não estamos querendo reensinar, né, vocês a fazer gestão. O que a gente está querendo é, talvez, sair de um ambiente onde geralmente é mais tradicional, mais burocrático das situações, e importar conceitos de inovação, de empreendedorismo, que vão fazer com que essa gestão possa ser alavancada. Então, por exemplo, se uma unidade de conservação depende exclusivamente de um recurso público, um orçamento público, como que a gente expande os horizontes para entender, existem outras possibilidades de acessar recursos dentro do âmbito legal, dentro do âmbito cabível. Né? Outro exemplo, não encarar as atividades econômicas como predatórias, como inimigos da conservação do território, mas sim usá-las a favor. E usando-as a favor, como que a gente consegue fomentar o desenvolvimento de negócios, sejam eles coletivos, não estou falando de super empreendedorismo aqui
Mas então acho que a mensagem que a gente quer dar é a gente respeita e parte do princípio que os conhecedores, os experts em gestão de dados de conservação são os participantes. O que a gente vai ajudar é trazer um olhar de outros campos, de outros ecossistemas, para que torne essa gestão cada vez mais efetiva e que, no fim das contas, consigam gerar resultados concretos mais rápido, talvez, do que seriam alcançados por uma gestão mais tradicional. Então, acho que não sei se eu respondi a pergunta, mas eu daria esse tipo de resposta aí para ele. Bom, Roberto, se você me permite, posso complementar aqui o Edu? Claro, pode complementar. Legal. Eu acho que até nos materiais, né, que a gente está divulgando, acho que um dos grandes objetivos desde o início da construção com o ICLEI foi de considerar as unidades de conservação como um ativo, né? Em muitas entrevistas e na construção toda da metodologia, a gente escutou de especialistas que essas áreas elas não são vistas, né? Elas não são consideradas como um ativo para o desenvolvimento sustentável. E a gente justamente quer trazer ferramentas, discussões e possibilidades de estruturação, né, essa visão mais sistêmica do território, que contempla as atividades, contempla a troca, né, entre diversos atores, para que, sim, essa unidade de conservação seja um ativo para o desenvolvimento. Então, acho que é esse o norte, né, que a gente tem para desenvolvimento. É um trabalho árduo, né? Está aí o Lucas e a Anitta, que já vem fazendo isso, tem um olhar bastante integrado com diversos atores, o conselho da APA Capivari Monos, e a gente teve a oportunidade de entender um pouco do dia a dia, mas a ideia é essa, que a gente consiga, né, de novo, tornar a unidade um ativo para o desenvolvimento sustentável. Obrigado, Eduardo, Yuri, Lucas, passo a palavra para você. Bom, eu posso complementar aqui, e a Anitta, por favor, me ajude. Não me deixe aqui na mão. Brincadeira. Bom, eu acho que é importante esse olhar que o Edu trouxe, porque também não era a nossa compreensão de que a gente teria uma empresa, um órgão vindo direcionar como a gente tem que estabelecer a gestão das UCs, né? Ou que o que a gente fazia estava errado, né? A gente não teve esse entendimento. O que sempre nos chamou a atenção foi essa curiosidade da gente olhar além dos nossos espaços, né? Além do nosso cotidiano, desse arcabouço que a gente trabalha diariamente, né? E ter esse olhar do empreendedorismo social, inclusive, que a teoria de mudança vem, né, para refletir isso, para testar, experimentar isso na gestão de unidades de conservação, que a Secretaria já tem um histórico e uma bagagem super importante, né? Então, eu acho que essa experiência, ela trouxe essa possibilidade da gente conhecer uma nova abordagem para ser aplicada à gestão de unidades de conservação, né? E a possibilidade da gente associar, juntamente com a garantia da participação social, com a integração, né? Com essa vocação que as APAs têm, e, sobretudo, as unidades de conservação têm, de promover a participação e a garantia das discussões, né? Para que a gente consiga, de fato, junto, né? Porque conservação não é uma ação de atitude solitária, ela é coletiva, sempre foi, tem que ser vista assim, né? Para que a gente atinja essas potencialidades, veja quais vão ser estabeleça quais vão ser as metas, os inputs de energia, quem são os parceiros, como é que a gente vai pilotar isso, enfim, toda essa linguagem que eu estou falando aqui, eu aprendi durante o programa de aceleração, né? Então, eu acho que é esse mesmo caminho, então, e foi super importante para nós, pessoalmente, e para nós, gestores e técnicos da Secretaria. Obrigado, Lucas. Eu não sei se a Anitta gostaria de complementar, mas, de qualquer forma, eu gostei de você exercitar o vocabulário recém-aprendido. Então, é um bom sinal.
Se não houver complementação, Anita, da sua parte, eu queria então chamar a Sofia Picarelli, gerente da área de biodiversidade do ICLEI América do Sul, que fará as palavras finais. Sofia, já na escuta e no vídeo também. Boa tarde, Sofia. Boa tarde, Beto. Boa tarde, todo mundo, né? Equipe de São Paulo, equipe SenseLab e todos e todas que nos acompanham, não só do Brasil, mas de outros países aqui da nossa região. A gente fica muito feliz, né, por a realização de mais um webinar no contexto da subrede de áreas protegidas locais e podendo apresentar, né, essa possibilidade aí viabilizada pelo projeto de rodar um ciclo mais completo, né, dessa metodologia de aceleração de unidades de conservação, ainda focado aqui no contexto brasileiro, mas a gente acredita que isso vai nos trazer uma série de insumos para que a gente possa também, por meio do projeto Áreas Protegidas Locais, interagir principalmente com os grupos de trabalho da Colômbia, do Peru e do Equador, porque a gente acredita que essa metodologia, ela traz uma lógica e um novo olhar, né, como foi reforçado pelo Lucas, pela equipe da SenseLab, que pode ajudar, né, a superar diversos desafios, né, desse trabalho diário que os gestores das unidades de conservação, né, e outras medidas aí de conservação nos outros países enfrentam, e uma forma, né, de justamente a gente acelerar esse processo de, principalmente, né, do reconhecimento da unidade de conservação como uma peça-chave para o desenvolvimento do território, para o fortalecimento das vocações, né, justamente locais e de todas as oportunidades que a UC pode apresentar se ela for vista, né, e for trabalhada por meio de outras perspectivas, claro, sempre tendo a conservação, a efetividade e a equidade como princípios fundamentais para essa caminhada, mas para que a gente possa mostrar realmente essa agenda como algo que vai além da conservação e que traz uma série de co-benefícios muito práticos e concretos para o dia a dia dos municípios, né? Então, conseguir talvez virar uma chave, que não é fácil, mas que ela é fundamental para, né, todos os governos locais que buscam aí encontrar caminhos para um desenvolvimento mais sustentável dos seus territórios. Então, esse ciclo, né, nós também temos um desafio aí ainda de um contexto de pandemia, de atividades ainda, né, virtuais, mas a hora de avançar é agora, e a gente espera que, né, as unidades de conservação municipais aí que vão ser selecionadas no contexto brasileiro possam aproveitar dessa oportunidade, né, como esse relato do Lucas é sempre muito gratificante, né, para a gente, esse olhar estratégico, né, da Anita, como, né, direção de toda essa área tão estratégica da Prefeitura de São Paulo, para que, né, a gente possa fortalecer esse movimento de municípios que acreditam nessa agenda e que estão mostrando que é possível fazer melhor, fazer diferente e fazer, né, mais em conjunto, que eu acho que esse é o caminho aqui que o projeto também promove, muito da cooperação, né, e de encurtar trajetórias aí de aprendizagem e de conhecimento para a gente evitar, né, tanto às vezes esforços ou, né, desafios aí que são postos diariamente para os gestores municipais. Então, a gente agradece aí o interesse, a colaboração e aguardamos também mais perguntas, dúvidas, podem ser enviadas por e-mail, e aí em breve a gente também concluindo aí essa etapa de seleção, vamos anunciar as próximas UCs que vão ser beneficiadas por esse programa. Então, boa tarde a todas e a todos, e mais uma vez, muito obrigada aí a todos os participantes. Obrigado, Sofia. Envio aqui também o e-mail, acabei de colocar aqui no nosso chat registro, né, o endereço para perguntas. Caso vocês tenham, a gente segue em contato. Agradeço ao Eduardo, Yuri, da SenseLab, Anita, Lucas,
da Secretaria do Verde e Meio Ambiente, a nossa equipe CLEI, né, que participou do evento, Rodrigo Perpétuo, Beatriz Barros, Sofia Picarelli, e seguimos em contato e agradecer a presença de vocês aqui no nosso webinar. Certo? Se não houver mais considerações, encerramos a nossa transmissão, e obrigado pela presença de todos. Obrigado, pessoal. Um abraço, saúde para todos e todas. E natureza. Obrigada, boa tarde. Até. Tchau, até mais. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.